Boa noite a todos que nos acompanham. Seja bem-vindo à primeira live da Agência Educa Unopar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram da Agência Educa. Eu me chamo Thales Gomes, sou coordenador acadêmico aqui da instituição e será um prazer estar com vocês essa noite. Nosso objetivo com essa série de lives que a Unopar pretende realizar é poder gerar informações de qualidade, informações qualificadas, já que nesse momento informação também é uma forma de se manter saudável. Nosso convidado hoje é o professor Tiago Magalhães. O professor Tiago, ele é formado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará, Ciências Biológicas pela UES e mestre em Química pela UFC. E hoje nós iremos abordar o tema do Covid-19 e o que precisamos saber para os próximos dias. Você que nos acompanha pode enviar suas perguntas, dúvidas pelo comentário, tanto na página do Facebook como na página do Instagram, que será um prazer respondê-los. Na técnica da nossa transmissão, nós temos o Alex Arruda, a quem agradecemos também pela colaboração. Essa transmissão conta com o apoio da VIPNet, a melhor internet aqui da cidade, onde nós estamos conectados e transmitindo aqui essa live para você. Para a gente realizar essa live, nós tomamos todos os cuidados, tanto eu como o Tiago, nós vamos passar toda a live aqui de máscara, usando o nosso álcool em gel. Esperamos que você faça o mesmo e permaneça em casa e mantenha o isolamento social. Professor, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo aqui à nossa casa, é um prazer tê-lo com a gente. Muito boa noite a todos vocês, o prazer é todo meu de estar servindo, né, a comunidade aqui de Senador Pompeu e de todo o pessoal do Instagram, porque como professor nós pregamos sempre a questão do conhecimento, né? Muitos países estão pagando um preço muito alto pela falta de informação e o que nós queremos trazer para vocês é exatamente isso, né? Conhecimento, que o conhecimento certamente ele vai aliviar muito a questão de saúde de todos. Muito bem, então a gente vai começar aqui com uma série de perguntas elaboradas pela nossa equipe técnica da Unopar, mas como eu disse, se você também quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade aí pelos comentários, tanto do Facebook como do Instagram. Professor, que vírus danado esse Covid-19, a gente andou pesquisando aqui, nós vimos que existe 7 tipos de coronavírus, não é isso? Transmitido para humanos. Qual a diferença, professor, de cada um desses coronavírus que existe, esses tipos de vírus que existem? É uma pergunta que é bem interessante, porque é o seguinte, se você lembrar lá do seu ensino médio, nós temos o nosso material genético, né, que tem o tal do DNA e tem o RNA, né? E o que é que ocorre? Os vírus também têm essa classificação. Tem o vírus de DNA e tem o vírus de RNA. Qual é o grande estresse do coronavírus? Tá? Coronavírus é uma classe de vírus, né? E no que tange aí aos humanos, nós temos 7 tipos, né? Ao que é que ocorre? Esse vírus de RNA, ele vive sofrendo transformações, que nós chamamos de mutações. E quando um vírus desse sofre mutação, ninguém corrige ele. Então você sofre uma alteração, no caso do vírus, e aí essas correções, elas não são feitas. Quando o vírus é de DNA, então quando ocorre uma mutação, então há uma correção. Mas no caso do vírus de RNA, que no caso é o coronavírus, por exemplo, ele não sofre essas correções. Então o vírus ele fica se modificando o tempo todo. Então de maneira que nós temos aí 7 tipos de coronavírus, né? Existem 2 do tipo alfa, que receberam essa classificação, 2 do tipo beta, que eles provocam ali uma tossezinha, uma coriza, uma febre. Em casos mais extremos, né, quando acomete idosos, ou então pacientes com problemas de imunidade, ou então problemas cardiovasculares, ele pode gerar, em casos esporádicos, por exemplo, uma pneumonia. Então, desses 7, 4 são lights, né? Vamos dizer assim. Aí você teve, em 2012, um tal de SARS, que foi uma modificação do coronavírus, né, por meio dessas alterações, que são as mutações. E esse SARS, ele já provocou uma pneumonia bem intensa nos pacientes. Então, foi uma modificação que ele sofreu e ele já veio um pouco mais violento.
né? Então, além da coriza, da febre, você passou a ter dor de garganta e você passa a ter complicações respiratórias como pneumonia com maior frequência. Então, não é à toa que ele já foi um vírus que provocou um certo grau de letalidade. Em 2012, no Oriente Médio, veio uma nova versão dele, chamada de MERS, que é um vírus também que provoca efeitos parecidos com o SARS em 2002. Ou seja, tosse, coriza, dor de garganta, pneumonia, e começa a gerar alguns problemas de coagulação. Aí veio, em 2019, né, o novo coronavírus, né, onde esse vírus sofre uma alteração que acaba por gerar a mesma sintomatologia do SARS em 2002 e do MERS em 2012, porém, o índice de transmissão dele é absurdamente maior em relação aos outros. Porque é o seguinte, o que é que ocorre? Em 2002 e em 2012, esse vírus não teve um processo de transmissão muito grande. Por que não? Esse coronavírus antigo, vamos falar assim, ele é um vírus que fica alojado muito no pulmão, mas não vem para as partes respiratórias em alta concentração. Então, a transmissão dele foi bem menor. O novo coronavírus, qual é o grande estresse dele? É que ele tanto se aloja intensamente no pulmão, como na parte superior do trato respiratório. Isso acaba gerando uma transmissão muito mais intensa. Daí o lance da nossa preocupação hoje. Porque o índice de transmissão ele é absurdamente maior, o que diferencia dos outros. Porém, na sintomatologia, ele é muito parecido com o SARS de 2012 e com o MERS de 2012. Mas a letalidade dele é maior que o SARS e o MERS também, né? Exatamente, porque é o seguinte, quando você trata, por exemplo, de um índice de pessoas infectadas menor, então, como a transmissão é menor, o índice de pessoas infectadas é menor, então você consegue dar uma maior assistência em termos de saúde. Então, assim, se a gente fosse trabalhar na mesma proporção, eu diria até que o grau de letalidade seria semelhante. Mas o problema é que, como a transmissão é muito grande e sobrecarrega o sistema de saúde, então muitas pessoas ficam desassistidas, o que acaba gerando um maior percentual de letalidade. Ok, professor. A gente viu muitas informações aí sobre a origem desse vírus, né? Esse vírus, e algumas aí, teorias da conspiração, há uma possibilidade, como é que a comunidade acadêmica e científica analisa a questão da origem desse vírus? Esse vírus pode ter sido criado em um laboratório, como a gente escuta muitas pessoas aí falando? Não. Isso já foi até comprovado, Thales, né? Porque é o seguinte, quando eles fizeram o mapeamento genético, né, desse novo coronavírus, ele tem uma semelhança muito grande em seu genoma com o vírus presente em morcegos. Chega a um grau de compatibilidade aí próximo de 88%. O que descarta essa possibilidade da China ter criado esse vírus, né? Então, assim, tem muito uma questão de preconceito por trás disso tudo, né? Então, assim, é um dano que os chineses passa a estar sofrendo muito, essa questão do preconceito, né? Então, assim, o que é que ocorre? Muitos chineses, e todo país do mundo tem a sua cultura, né? Então, na China, por exemplo, eles têm muito hábito de, por exemplo, de pegar animais que são silvestres e aí criar esses animais em fazendas, né? Ou seja, você tira um animal do habitat natural dele e traz para o seu. Então, essa convivência acaba fazendo com que vírus, bactérias, fungos, protozoários, que eram específicos daquela espécie, passem a ter contato com a gente. Então, tipo, o coronavírus para o morcego e nada é a mesma coisa. Só que quando você entra em contato com esse vírus, aí ele pode ser letal para você. Então, ele pode ser inoperante para uma espécie, porém, para outra, ele pode ser letal. Então, assim, essa convivência acabou permitindo com que o vírus entrasse em contato com a gente. Agora, por exemplo, o que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito é um controle sanitário maior com relação a essas fazendas,
que criam, por exemplo, cobras, que criam certos tipos de sapos, que vão criar morcegos. Então, assim, é uma cultura deles, tudo bem. A gente tem que respeitar isso e não tratar de forma preconceituosa. Mas o que tem que ser feito por parte dos países, não só como a China, como em todo o mundo, é um controle sanitário mais eficiente. Se eu trago um animal desse, do habitat natural dele, para o meu, é natural que essa convivência faça com que vírus, bactérias, micro-organismos presentes nesses animais permitam o contato com a gente. Então, pelo que a pesquisa que tem sido feita com relação ao genoma, o grau de compatibilidade do coronavírus, que nós temos contato com ele agora, com o dos morcegos, é muito próximo. O que descarta essa possibilidade, né, da teoria da conspiração, que a China quer conquistar o mundo e aí lançou esse vírus aí. Né? Ok. Então é mais uma informação falsa que a gente vê circulando na internet, por isso que é importante ouvir profissionais, cientistas, sobre as informações do que cabe a eles. Professor, nós já tivemos outras epidemias, como essa do Covid, na história da humanidade. Como foi que afetaram a gente? Teve proporção semelhante à do Covid? Vamos lá. Quando eu trabalho em termos de vírus, né, recentemente, em 2009, tivemos a famosa H1N1, né, também chamado aí de gripe A, que foi a gripe suína. Né? Isso foi mais recente, em 2009. Naquela época, o índice de transmissão não foi muito grande. E isso pelo próprio vírus, né, que se aloja mais na parte do pulmão e não muito no trato respiratório superior. Então, assim, quando você tem esse vírus da chamada gripe suína, que é o influenza A, o grau de transmissão dele acaba não sendo tão grande. Agora, por que tem as campanhas de vacinação anual com relação a isso, né? Esse vírus da influenza A, assim como o coronavírus, ele é um vírus de RNA. Ele sofre mutação com mais frequência. Agora, em 2009, a pandemia não foi tão desastrosa como está tendo agora, por alguns motivos. Número 1, o índice de transmissão do vírus é menor. Segundo ponto, os fármacos que nós temos eram eficientes para tratar a influenza A, que era a gripe A, que era a gripe suína. Coisa que não existe hoje. Os fármacos de hoje, eles são praticamente inoperantes com relação ao novo coronavírus. Então, naquela época, em 2009, o controle foi mais fácil, exatamente em função da medicação conseguir fazer um efeito melhor e do índice de transmissão ser menor. E a campanha de vacinação acabava funcionando, né? E o nosso corpo, ele apresenta uma certa resistência maior ao vírus da influenza, da gripe suína, em detrimento, por exemplo, ao novo coronavírus. Né? Se você pegar aí, em 1918, se eu não me engano, a gripe espanhola, ela matou milhões de pessoas. Mas vamos lá, as condições sanitárias daquela época eram bem menores. A questão da desnutrição era maior. Que você pega, por exemplo, naquela época, a falta de conhecimento permitiu que a mortandade fosse muito grande. Né? Então, assim, à medida que o homem vai se deparando com essas pandemias, ele começa a criar, por exemplo, estratégias para exatamente evitar essa contaminação. Né? Então, assim, nós já vivenciamos a gripe espanhola, já vivenciamos, por exemplo, a H1N1 em 2009, só que essa agora ela é bem diferente. Diferente. Professor, emendando essa pergunta já, a sua resposta nessa pergunta, existe alguma forma de prevenção? Porque a gente vê aí várias receitas na internet, né? Você vê vários médicos aí na internet apresentando algumas soluções de como se prevenir. Hoje, existe alguma prevenção química, né, farmacológica para o Covid-19? Assim, é um ponto até engraçado que a caipirinha, ela surge a partir dessas receitas caseiras, né? Na época da chamada gripe espanhola, por exemplo, criou-se uma cultura que tomar cachaça com limão seria bem eficiente para combater o vírus, né? Então, daí surgiu a caipirinha, né? Então, assim, tudo que você lê com relação à internet, você tem que ter muito cuidado.
Então, assim, quando eu falo muito na questão de você ter a prevenção, então são os hábitos de higiene, o isolamento social, o uso de máscara. Isso vai reduzir a probabilidade de você ser infectado. Agora, um ponto que é interessante é exatamente o reforço do sistema imunológico. Então, o que é que eu posso fazer hoje para tentar amenizar isso, né? É exatamente a questão de você fortalecer a tua imunidade. Como é que fortalece, professor, a imunidade? Então, por exemplo, estava tendo até uma reportagem ontem que o índice de venda de polivitamínicos aumentou de forma absurda, né? Então, quando você faz uma suplementação de vitaminas, de sais minerais, isso acaba fortalecendo o teu sistema imunológico. Então, no caso, por exemplo, da vitamina D, no caso da vitamina C, no caso do zinco, que é um mineral. Então, uma suplementação de sais minerais e vitaminas vai deixar o teu corpo com uma imunidade mais apropriada. Ou seja, diante de uma situação de você entrar em contato com o vírus, a tua resposta imunológica vai ser mais eficiente. Não é à toa que pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, pacientes com algum tipo de infecção pré-existente, né? Pacientes com diabetes, por exemplo, eles são pacientes que têm uma certa dificuldade em ter um sistema imunológico fortalecido diante do vírus. Então, assim, uma boa alimentação acaba sendo fundamental para que você consiga manter aí a tua imunidade forte. Isso não vai, por exemplo, prevenir, porém ameniza quando você entra em contato com o vírus. Porém, a questão da higiene, do isolamento social e a questão do uso do álcool em gel, de você lavar as mãos, né, usar máscara e do isolamento, isso aí é o que realmente pode prevenir. Isso explica, professor, o fato de algumas pessoas serem assintomáticas, no caso, quando contraem o vírus, e outras pessoas não, já terem que ser hospitalizadas porque o vírus tem um efeito muito maior contra elas, né? Exatamente. A questão da imunidade acaba sendo um ponto crucial, né? Se você tem, por exemplo, uma doença pré-existente, então isso favorece, por exemplo, que a sintomatologia ela seja mais intensa, né? Então, se eu pegar um paciente que já tem um histórico de problemas respiratórios, um paciente que tem complicações cardiopatas, né? Um paciente que tem problemas renais. Então, um paciente que tem, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência. Então, tudo que envolve doenças pré-existentes, então isso acaba favorecendo que a doença seja mais agressiva, né? Então, se eu tenho uma condição saudável, isso reduz muito a possibilidade de aparecer os sintomas mais graves. Porém, nós já temos relatos aí de pessoas que tinham uma vida bem saudável, porém, quando acometidas pelo novo coronavírus, acabaram aí tendo a saúde bem debilitada. Ok. Professor, o coronavírus, ele veio para ficar? A Covid-19 é algo como H1N1? Vai ter os períodos onde a gente vai estar mais propenso a contraí-la? Se você pegar pelo histórico do coronavírus, por exemplo, o SARS, que é um tipo de coronavírus, ele se instalou em 2002 e em 2004 ele foi erradicado. Ele foi embora. Agora, esse novo coronavírus, como o índice de transmissão dele é muito alto, então provavelmente ele fique mais tempo que as versões anteriores. E como esse vírus sofre mutação e alteração com facilidade, então de repente pode vir a evolução dele. O que é ainda mais complicado. Essa questão do clima e pode influenciar? Algumas pessoas diziam, não, quando o coronavírus chegar no Nordeste, devido à temperatura, ele tem a propensão dele é morrer de forma mais rápida. Isso influencia, professor? Vamos lá. Só complementando a perguntinha anterior, por exemplo, vai ser muito complicado a questão, por exemplo, de vacina com relação ao novo coronavírus, né? Exatamente porque é um vírus que ele sofre alterações com muita frequência. Qual é o problema? Quando você trabalha, por exemplo, essa questão do clima, existe um termo chamado infectividade, que é exatamente o tempo que o vírus consegue permanecer no ar ou em uma superfície.
realmente a temperatura ela favorece a morte de micro-organismos. Se eu pegar, por exemplo, a radiação ultravioleta, a radiação V é um tipo de radiação que tem muita energia. Não é à toa que até no tratamento de esgoto você usa essa radiação para a morte de micro-organismos, né? Então, assim, a radiação e a temperatura, elas favorecem a que esse vírus fique um tempo menor no ar ou em uma superfície. Porém, qual é o problema? Vem sido estudado aí que como esse vírus tem um índice de transmissão muito alto, então meio que esse vírus se adapta às condições facilmente. Claro que um ambiente com muita umidade, tá? E um ambiente frio vai favorecer a permanência dele por mais tempo. Então, um clima mais seco, uma temperatura mais alta e um índice de radiação maior favorece que o vírus permaneça por um tempo menor. Mas esse tempo que ele permanecer, ele pode infectar alguém. Ok, muito bom o nosso bate-papo. Nós gostaríamos de agradecer a todos os internautas que nos acompanham. Reforçar que você pode fazer a sua pergunta aí pelos comentários. O professor Tiago está aqui disponível para responder suas dúvidas e questionamentos sobre o Covid. Tá? Então, você que está nos acompanhando, tem questão, quem tem dúvida, entre em contato com a gente através dos comentários para que nós possamos, então, responder essas dúvidas para você. Reforçando que nós trabalhamos essa live, ela conta com o apoio da VIPNet, né? Ela é uma ação da Agência Educa Unopar com o apoio da VIPNet, com o objetivo de gerar informações e conhecimentos qualificados para vocês. Essa é uma série, pessoal, de lives que a Agência Educa Unopar está organizando. Tá? Essa é a primeira. Terça-feira, dia 19, às 19 horas, nós vamos ter outra live com a nossa professora aqui do curso de enfermagem, a professora Vivian Pinheiro, que vem falar sobre como é que essa pandemia vem afetando os profissionais de saúde. Então, de antemão, a gente já gostaria de convidá-los também para terça-feira estar junto com a gente, os nossos alunos, os alunos de enfermagem, os profissionais de educação, para discutir junto com vocês o efeito da pandemia e dessa carga horária exorbitante que os profissionais de saúde estão tendo que cumprir no combate a essa pandemia. Então, nós vamos continuar aqui a nossa pergunta. É uma pergunta que veio aí já dos internautas. Existe alguma perspectiva de tratamento e vacina, professor? A vacina estima-se aí próximo de 1 ano. Mas aquilo que eu falei, como ele é um vírus de RNA, esse vírus sofre mutações com uma frequência muito grande. Então, como ele está acometendo um grande número de indivíduos, então isso aí favorece ainda mais a questão da mutação. Então, assim, existe uma perspectiva em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio. Quem está mais avançado nessa corrida sobre vacina? Na verdade, assim, tem muitos países, como o próprio, por exemplo, Israel, a própria China, né? Os Estados Unidos, a França. Então, são países que despontam muito com relação a isso, né? A termos de ter estrutura, ter profissionais e ter dinheiro para investir com relação a isso, né? Agora, aquilo que eu falei, a questão da vacina, ela vai ser bem complicada. E tratamento? Alguma perspectiva? O que é que ocorre? Tudo está sendo fundamentado em experiências, né? Então, por exemplo, está uma grande crise, né, inclusive no atual governo, com relação ao uso da hidroxicloroquina, né? Que é um medicamento para combater, né, o parasita da malária, e é utilizado muito na questão do lúpus, né? Então, alguns países utilizaram contra o coronavírus a questão da hidroxicloroquina, tiveram uma resposta positiva, só que não se sabe como ele consegue ser realmente efetivo, né? E o número de pessoas estudadas com relação à hidroxicloroquina não é suficiente. Então, tudo está sendo fundamentado em torno de experiências, né? Que alguns países viveram e, na verdade, é um copiando do outro, né? Então, por exemplo, surgiu agora recentemente, e o lance da hidroxicloroquina, ela havia sido testada na versão anterior do coronavírus, né, em 2002. Agora, qual foi o problema? Tivemos o contato com o vírus
uma versão anterior dele em 2002 e em 2012. E a indústria farmacêutica não se interessou em continuar os estudos com relação à produção de novos antivirais. E os países também não se interessaram em fazer, de repente, uma vacina, já que o índice da população que foi acometida era pequeno. Então, assim, existe a questão de muitos países terem negligenciado no passado. E as indústrias farmacêuticas também. Porque é o seguinte, por exemplo, uma indústria farmacêutica, ela não tem tanto interesse em produzir um antiviral, em pesquisar um antiviral. Ela tem interesse, por exemplo, em medicamentos contra o câncer, que todo mundo utiliza, medicamentos para combater hipertensão, diabetes. Aquilo que o mundo todo usa, eu quero fabricar, para que o meu lucro seja maior. Então, a questão, por exemplo, de antiparasitários, de antifúngicos, de antivirais, acaba que as pesquisas são muito limitadas. Porque não são medicamentos que são utilizados por uma gama grande da população mundial. Então, assim, acaba que hoje nós estamos sofrendo exatamente porque, num passado recente, não teve investimento por parte das indústrias farmacêuticas e nem dos governos em buscar uma solução para a época. E estamos vivendo isso hoje de forma complicada. Então, assim, o que se tem hoje de tratamento, por exemplo, em fase mais avançada da doença, por exemplo, é o uso de uma grande concentração de corticoide e uma grande concentração, por exemplo, de anticoagulante. Exatamente para amenizar as consequências. E é esperar que o corpo consiga reagir produzindo anticorpos para o vírus que está acometendo. Professor, outro ponto aqui importante. Descoberta a vacina, né? O mundo, ele vai se apropriar na mesma proporção dessa vacina, vai ter logística para distribuir, para que essa vacina chegue a todas as pessoas. Como o senhor falou, tem a questão do interesse da indústria farmacêutica, né? E a gente vê aí nos noticiários que a indústria farmacêutica está pesquisando muito a descoberta dessa vacina. Ela vai ser apropriada por toda a população? Vai ser um bem público mundial essa vacina? Teoricamente é para ser, né? Então, assim, por exemplo, no caso da Organização Mundial da Saúde, aí ela entra em ação exatamente para que todo mundo tenha acesso. Agora, claro que isso vai depender de cada governante aderir a isso e querer fazer esse investimento, né? Então, na teoria, todo mundo tem que ter esse acesso, sim. Tanto na questão da vacina como do tratamento, tem a questão da segurança, né? Não só que ela seja eficaz, mas que esse tratamento, essa vacina, ela seja também segura. O que eu tenho observado que a grande crítica da comunidade acadêmica sobre a hidroxicloroquina é a questão da segurança, com relação aos seus efeitos colaterais. Exatamente. Assim, todo medicamento, ele provoca o seu efeito colateral, né? E no caso, por exemplo, do tratamento contra o novo coronavírus, então você acaba utilizando a medicação em doses alteradas. Então é mais ou menos assim, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o corticoide. Então, eu estou no começo do tratamento contra o novo coronavírus. Se eu tomar, por exemplo, o corticoide logo no início, isso pode gerar uma deficiência da minha imunidade e me prejudicar. Mas na segunda etapa da doença e na terceira, então, o que as experiências relatam já é o uso desse corticoide para combater a inflamação e conseguir dar sobrevida ao paciente. Da mesma forma que se eu utilizar, por exemplo, corticoides em grandes quantidades, eu posso provocar, por exemplo, danos à minha função renal, danos ao fígado. Então, da mesma forma, exatamente com relação à hidroxicloroquina. Então, como as concentrações que são utilizadas são diferenciadas, isso pode gerar efeitos colaterais bem adversos. Então, claro que a grande questão é você salvar o paciente, né? É você salvar o paciente. Mas quando você coloca na balança a questão do benefício e do custo, nós não temos informações técnicas para garantir que o uso dessa medicação ela possa realmente curar aquele paciente, né? E aí você gerar sequelas terríveis, né? Ok. Então vamos lá. Outras pandemias como essa podem vir a afetar o mundo? Existem outros tipos de vírus com esse potencial como o Covid-19? Atualmente nós convivemos, né,
com o vírus, por exemplo, no caso da influenza, né? Da chamada influenza A. É um vírus que vem acometendo a gente aí todos os anos, né? Como ele sofre modificações, então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma média de 40 mil mortos, de 20 a 40 mil mortos por esse tipo de vírus, né? Então, assim, nós temos contato com alguns vírus que são letais no passado. O novo coronavírus vai ficar por um bom tempo, né? Mas o que vai mudar a partir de agora é exatamente o nosso hábito no dia a dia. Por exemplo, no caso da China, eles já usam máscaras com muita frequência, que não é o caso. Né? Que o não caso é, lá era poluição. exatamente. Que não é, por exemplo, o nosso caso aqui no Brasil. Então, os hábitos vão ter que mudar exatamente para que esse vírus não sofra tantas mutações e tenham novas versões dele ainda mais potentes, né? Então, assim, nós convivemos com alguns vírus que são letais e novos estão surgindo. E isso tem que ser com muito cuidado. E assim, né, professor, o Nordeste, o Brasil como um todo, ainda vinha enfrentando o caso das epidemias de dengue, de chikungunya. Na verdade, o Covid-19 é mais um que o sistema de saúde está tendo que enfrentar, não é isso? Exatamente. Por exemplo, e não é à toa que o número de casos de dengue acaba aumentando, porque a nossa preocupação fica tão grande com relação à nossa higiene que nós esquecemos da casa, né? Então, a questão da dengue, ela tem que ser ainda tratada com importância. Não só a questão do novo coronavírus. Então, aquilo que eu falei, existem os vírus do passado que fazem parte ainda do nosso presente. E nós temos que nos preocupar com ele, com o principal, que é o novo coronavírus, e ter a preocupação para que novos não venham a cometer. Recentemente, eu acompanhei uma entrevista com o secretário de Saúde, doutor Cabeto, né, eu acho que é o nome dele, porque o Ceará ele só estava, no número de casos confirmados, estava em segundo lugar, só estava perdendo para São Paulo. E uma das coisas que ele falou que essa situação do Ceará se deve ao número de testagem, né? Na sua avaliação, é importante testar em massa? Em que isso contribui nesse momento? Por exemplo, para você fazer um isolamento mais efetivo, então você tem que saber exatamente as regiões onde você tem o maior número de casos. Então, por exemplo, se eu faço uma testagem em massa, eu consigo verificar aquele paciente que é assintomático e que está com o novo coronavírus. Eu vou isolar ele. Agora, se eu não faço essa testagem, eu vou ter uma grande quantidade de indivíduos circulando no nosso cotidiano, fazendo a transmissão do vírus. Então, quando você faz essa testagem em massa, você consegue fazer exatamente um isolamento muito mais eficiente, que é o que ocorreu, por exemplo, na China, que ocorreu, por exemplo, na Coreia. Então, foram países que fizeram essa testagem em massa e aí conseguiram fazer o isolamento com muito mais eficiência. E, professor, qual a dificuldade do Brasil em testar em massa? O que é que impede o Brasil de testar em massa? O primeiro ponto, claro, é a questão da estrutura do Sistema Único de Saúde, né, que em relação a outros países nós temos uma deficiência muito grande, né? A questão, por exemplo, da própria demanda de testes que é solicitada a esses países. Por exemplo, a China estava até exportando para a Inglaterra, né, testes que já haviam sido utilizados. Eles tipo reciclaram e estavam mandando. Então, a demanda muito grande. Então, isso acaba comprometendo a questão da oferta, os valores altos, a questão do Sistema Único de Saúde, que tem a sua deficiência, e o principal, que é a falta de conhecimento das pessoas. Na verdade, professor, essa pergunta é para emendar na nossa pergunta seguinte, que é justamente o desprezo que a ciência brasileira ela vem tendo nos últimos anos, né? Nós acompanhamos aí a redução dos investimentos em ciência, o abandono, o sucateamento das universidades públicas, dos laboratórios, o fechamento e o fim de bolsas de pesquisa para vários pesquisadores, tanto de mestrado como doutorado. Nós vimos que, infelizmente, o Brasil ele não tem valorizado a ciência como deveria.
Eu tenho acompanhado que um dos casos que dificulta a testagem em massa é justamente que a gente não produz reagentes que possam realizar essas análises laboratoriais, devido justamente a esse sucateamento, esse abandono que a ciência teve nos últimos anos. Ciência como política pública, né, nessa perspectiva. Na sua avaliação, professor, esse caso da Covid-19, essa pandemia, que a solução para essa pandemia ela não vai sair da política, ela vai sair da ciência, né? Então, qual a sua perspectiva com relação a esse novo olhar que a sociedade deve dar à ciência, aos cientistas, ao conhecimento como em geral? Por exemplo, eu lembro, quando eu fiz o meu mestrado, que eu utilizava reagentes vencidos. Então, para que eu pudesse comprar um reagente, além da burocracia ser muito grande, muitas vezes o capital eu não tinha. Então, eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para, de repente, comprar um reagente, pelas limitações. Então, assim, isso não vem de agora. Claro que, na atual gestão, nós estamos sofrendo ainda mais com isso, né, pela falta de investimento. Então, isso faz com que o Brasil tenha que importar conhecimento. A gente parou de exportar com maior eficiência e está tendo que importar o conhecimento. Então, assim, o novo olhar tem que ser um olhar com mais carinho. E não faz sentido, por exemplo, um aluno que faz doutorado ganhar o valor que ele ganha atualmente. R$ 2.500, pessoal, uma bolsa de um aluno de doutorado numa instituição federal. Sem ter direito a férias, sem ter direito a 13º, a vínculo nenhum. Você não pode ter vínculo empregatício com outra empresa, você tem que ter dedicação exclusiva à sua pesquisa e viver com uma bolsa de R$ 2.500. E o mestrado é ainda menor, né? Então, assim, tem que olhar, por exemplo, você trabalhar hoje com ciência, isso onera uma carga de estudo muito grande, e isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado. Então, muitas vezes, o cientista, ele deixa de seguir o seu projeto, deixa de seguir o seu sonho, porque ele está formado, mas ele não consegue sustentar a família dele. E também, professor, tem um caso da evasão do conhecimento, né? Muitos cientistas, bons pesquisadores, que saem do Brasil por não encontrar um ambiente propício às suas pesquisas e vão pesquisar em outros países, e necessariamente eles levam consigo todo aquele investimento que a sociedade brasileira fez nele, porque ele não encontra no Brasil um ambiente para pesquisa, né? Eu tiro, por exemplo, no caso do biodiesel, né, que foi descoberto no Ceará, mas hoje os grandes líderes de produção de biodiesel são os Estados Unidos e a Alemanha. Então, assim, eles fizeram parcerias com as universidades daqui e levaram muitos cientistas, promessas, né, grandes, para a Europa e para os Estados Unidos, exatamente investindo nisso, né? Então, assim, o novo olhar, ele tem que ser um olhar com um carinho maior. Então, a gente precisa valorizar o cientista, valorizar o professor, exatamente para que a gente possa produzir conhecimento e não ficar reproduzindo conhecimento. Então, eu falo muito assim, hoje eu sou um professor que reproduz o conhecimento, mas o meu sonho era exatamente estar em uma universidade, pesquisando, produzindo conhecimento e transmitindo esse novo conhecimento. Só que muitas vezes a falta de investimento de políticas públicas, ela acaba fazendo com que esse sonho ele fique reprimido. Então, assim, não só os governantes, mas também as empresas passarem a olhar com carinho maior. Então, assim, você tem hoje muitas organizações não governamentais que levantam fundos para investir em pesquisa. Então, se a gente pegar essas novas organizações, se nós pegarmos a indústria farmacêutica e pegarmos as universidades e temos uma estrutura boa para esses 3 segmentos, com certeza a gente passa a enfrentar as coisas de uma forma muito mais suave. Na sua perspectiva, como essa falta de investimento em ciência afetou as nossas armas de combate a essa pandemia, professor? O que é que ocorre? Assim, eu diria que se o Brasil tivesse investido em infraestrutura de pesquisa, isso aumentaria a probabilidade de estarmos enfrentando isso aí de uma forma melhor. Mas, por exemplo, se a gente pega países como a Alemanha, se a gente pega países como os Estados Unidos,
que são países que têm uma estrutura para a ciência mais operante. E eles também não conseguiram ainda vencer isso, né? Então, eu diria o seguinte, que é mais uma questão de probabilidade. Se nós tivéssemos no mundo, todos os países, investindo em ciência, então a probabilidade de nós estarmos enfrentando o que nós vivemos hoje, em uma situação a pé de igualdade, seria maior. Um exemplo bem claro disso é com relação aos respiradores, né? O Brasil é muito dependente dos respiradores produzidos na China, não só dos respiradores, mas dos componentes, né? Existia, antes do Covid, várias universidades públicas e privadas pesquisando respiradores mais baratos, mais eficientes, mas nunca houve aquele olhar do mercado, digo, da classe empresarial, para investir nessas pesquisas. Na verdade, há essa falta de sintonia, né, entre a iniciativa privada e a universidade, que deveria pesquisar, e aí o setor privado apostar, investir nessas pesquisas para que ela possa ter escala e ser apropriada por toda a sociedade, né? É porque hoje grande parte das teses de doutorado, de mestrado, elas são arquivadas, né? Então você defende a sua tese de doutorado e o conhecimento fica arquivado, e muitas vezes não tem essa parceria da universidade com o governo, da universidade com as empresas privadas, para que isso seja linkado. E aí alguém resolva apostar no seu projeto e fazer com que o que você desenvolveu se torne em grande escala, né? Hoje nós temos, por exemplo, várias universidades produzindo, inclusive, respiradores a partir de material reciclado, né? De forma que, assim, se isso tivesse sido feito, se isso vem sendo feito com maior intensidade, com maior apoio, então, assim, não só a parte dos respiradores, mas diversos outros equipamentos hospitalares poderiam estar sendo produzidos a um custo menor. Então, assim, muitas vezes a gente espera a coisa acontecer para que a gente possa apoiar. Se esse apoio tivesse sido feito, né, com maior expressividade, então eu acho que o Sistema Único de Saúde não estaria sofrendo tanto. E o que mais machuca é você ver, por exemplo, como ocorreu agora no Rio de Janeiro, que muitos respiradores tiveram sido... A compra dos respiradores foi bloqueada porque alguém estava querendo ganhar em cima disso. Então, não faz o menor sentido, diante de uma situação nenhuma, principalmente como essa que nós vivemos, alguém querer superfaturar em cima disso aí. Então, é uma pobreza espiritual muito grande. Muito grande. É mais uma batalha que o brasileiro tem que lutar, né, que é contra a corrupção. Antes de passar aqui para a pergunta da nossa internauta, já chegou aqui algumas perguntas de internauta, eu gostaria aqui de reforçar a você que essa é uma ação da Agência Educa Unopar, com o intuito de gerar informação qualificada para você, tanto nosso aluno como para a sociedade em geral, né? Essa é uma primeira de uma série de lives que nós estamos organizando. A segunda live ela já está agendada, terça-feira, às 19 horas, com a nossa professora do curso de enfermagem, a professora Vivian. Ela vem tratar sobre o impacto da pandemia do Covid nos profissionais de saúde, que é outra preocupação também que a sociedade e o sistema de saúde tem que ter, é cuidar das pessoas que cuidam da gente, né? Então, a Vivian, ela é uma professora com uma larga experiência, atua em vários municípios aqui da região, é a nossa professora do curso de enfermagem, vem tratar aqui terça-feira, então gostaria de já fazer esse convite a você, para que na terça-feira esteja com a gente aqui acompanhando essa live sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nos profissionais de saúde. E reforçar também o nosso parceiro, que é a VIPNet, né, que está aqui apoiando a nossa live com a internet mais veloz aqui, mais rápida da cidade. Então, muito obrigado aí ao Júnior e toda a equipe da VIPNet por esse apoio. E dizer que para a gente da Agência Educa Unopar é muito importante nesse momento estar colaborando com a sociedade, gerando e disseminando informações de qualidade. Então, vamos agora para a pergunta aqui do internauta, tá bom, professor? Professor, o risco de se testar nesse momento a cloroquina é mais prejudicial do que deixar de tratar pacientes porque não tem vagas nas UTIs?
é o trade-offs, né? É melhor usar cloroquina ou esperar um leito na UTI? Na verdade, assim, isso aí é tão polêmico que até a demissão do ministro da Saúde teve, né? Então, assim, existe um grupo de cientistas que realmente aposta no uso dessa hidroxicloroquina, tá? Só que o que é que ocorre? Não é um medicamento, na sua pesquisa inicial, não é um medicamento que é feito para combater o vírus. Então, assim, pelo fato de você não conhecer como essa medicação pode atuar na questão do vírus, então você não tem segurança para saber qual é a dose correta. Eu não posso sair testando tudo de forma aleatória. Então, assim, existe algumas experiências que foram feitas e é exatamente fundamentadas num experimento de pacientes que nós estamos reproduzindo isso. Só que, por exemplo, tem já estudos com relação a um grupo de pacientes que o efeito não foi significativo. Então, você tem que ver em que fase da doença você pode estar aplicando isso, tá? Então, a questão de você estar preocupado em utilizar a medicação para salvar, tudo tem que ser feito com responsabilidade. Na verdade, existem várias pesquisas, inclusive a revista científica Lancet, que é uma das mais importantes do mundo, já apresentou a ineficácia da hidrocloroquina, né? E assim, os efeitos colaterais dela para o paciente é muito maior do que os benefícios que ela gera nesse tratamento. Então, assim, em uma situação de desespero, né, então as pessoas querem exatamente fazer uso de tudo. Por exemplo, no Irã, teve uma situação que foi triste, né? Lá é proibido bebida alcoólica, e aí disseram que uma bebida à base de metanol mataria o vírus. E realmente matou, porque matou quem estava infectado. Morreu o vírus e morreu o cara. Então, assim, o metanol, ele acaba sendo muito tóxico. Então, assim, tem que ter muito cuidado, por isso, da questão do uso responsável. Então, vamos lá. Todo mundo passa a utilizar a hidroxicloroquina. E aí, você tem a comprovação posterior que ela não é eficaz. E aí, todos os efeitos colaterais que ela provocou, ela pode levar, inclusive, à perda da audição. Então, isso vai gerar danos que são terríveis. Então, assim, é um medicamento que não foi feito para isso. Da mesma forma que a ivermectina é um medicamento que não foi feito para matar o vírus. Então, vem cá, se eu pensar assim, que o efeito colateral, vamos dizer assim, está sendo de matar o vírus, imagine o indivíduo. O que é que pode acarretar? Então, isso pode gerar complicações que são tremendas. Então, assim, qual é a dose que eu vou utilizar? Por quanto tempo eu vou utilizar? Em que fase da doença eu vou utilizar essa medicação? Então, tudo tem que ser feito com o máximo de responsabilidade. E aí, seguindo, ela faz uma segunda pergunta. As famílias poderiam autorizar o uso desse medicamento para os seus familiares? O que é que ocorre? Hoje, ele é um medicamento que é vendido sob prescrição médica. Então, a família não tem autonomia para prescrever, já que ela não tem esse conhecimento para fazer isso. Ok, tá aí. Então, a resposta do professor... Na verdade, pessoal, essa questão da hidrocloroquina ela é muito polêmica, né? Tanto que ela gerou a demissão foi demitido hoje, né? Pediu demissão do ministro da Saúde. Então, isso vai gerar ainda muita repercussão. Enquanto a gente não tiver um tratamento... Na verdade, nós vamos voltar para o nosso debate anterior, a importância da ciência, né, professor? Um tratamento, ele tem que... Um tratamento, quando a gente faz ciência, um tratamento, tanto no tratamento como na vacina, nós temos que seguir todo o método de fazer ciência. Testar, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu sei que a gente vive um momento de crise, né? Um momento de pandemia, onde nós estamos vendo as pessoas morrendo. Mas também não dá para sair brincando com a vida das pessoas assim, né? Por exemplo, e até se a gente trazer isso para o nosso cotidiano, então, muitas vezes, uma tia me ligou e disse assim, meu filho, eu vou ser curada da diabetes. Eu falei, pô, tia, me diga aí como é que é, porque você vai ganhar um prêmio, né, em função disso, né? Aí ela, não, porque eu vi uma receita que você usa água oxigenada para
curar a diabetes. E ela estava passando a tomar água oxigenada, porque ela escutou que seria benéfico. Então, assim, tudo tem que ser feito com responsabilidade. Ok. Então, não aceite nenhuma dica de internet que possa trazer prejuízo. Tá? Sempre investigue. Claro que não é o caso da hidroxicloroquina. Você tem relatos aí de experimentos. Mas eu diria o seguinte, que a hidroxicloroquina ela foi utilizada em 2012 para alguns pacientes, né, na época, e aí copiou o passado. Pegaram essa substância e replicaram agora. Só que qual foi o erro? De não ter sido estudado durante todo esse período. Então, provavelmente, a partir de agora, você tem estudos para exatamente pesquisar essa relação possível, né? Ok. Então, nós temos mais perguntas aí dos internautas, tá? Professor, qual a diferença entre taxa de letalidade e taxa de mortalidade da Covid-19? Existe essa diferença? Letalidade para mortalidade? O que é que ocorre? Quando você fala muito na questão da letalidade, você vem na possibilidade, né? Na possibilidade de gerar o óbito, né? E quando você trabalha com mortalidade, já é o fato concretizado. Então, assim, eu falo assim, na possível letalidade da doença. Então, eu faço um cálculo, né, em função de todos os fatores, eu somo todos os fatores para ver exatamente a possibilidade de levar o indivíduo a óbito, né? E quando eu falo em mortalidade, já é o dado concretizado. Já é o número de mortes por habitantes, né? Exatamente. Outra pergunta agora do internauta Tiago Mariano. Obrigado, Tiago Mariano. Por favor, quando vocês estiverem fazendo as perguntas, também se identifiquem para a gente poder citar o nome de vocês aqui, tá? Então, o Tiago Mariano, ele pergunta, professores, as pessoas recuperadas do coronavírus poderão ter novas recaídas, testarem positivas novamente? Vamos lá. Você pegou quantas gripes na sua vida? Várias. Né? Várias, né? Então, assim, aquilo que eu falei, esse vírus, ele sofre mutação com facilidade. Daí o fato, por exemplo, de você pode ficar imunizado àquela espécie do vírus. Porém, ao sofrer mutação, aí você já não tem essa imunidade. E ela pode ser acometida, mas com sintomas mais leves também, né, professor? Exatamente. Então, por exemplo, no caso da vacina contra a influenza, todo ano nós tomamos. Então, por exemplo, em março, abril, você tem a campanha de vacinação contra a influenza. E todo ano você tem que tomar exatamente porque o vírus sofre modificações, né? Então, assim, você pode estar imune a essa geração do vírus, mas isso não vai dizer que você está imune às próximas gerações. Então, eu diria o seguinte, quando for descoberto a vacina, então nós vamos ter que ficar tomando essa vacina periodicamente, né, a cada ano, exatamente para conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas como o vírus sofre mutação, aí isso não é garantido. E nós já temos até casos lá na China, né, de pessoas que voltaram ao hospital acometidas de coronavírus. Aqui no Brasil, já foi constatado, por exemplo, que esse vírus já sofreu modificações em relação a de outros países, né? Então, assim, de repente, a vacina pode não ser eficiente. Agora, eu despertei para outra questão, professor Tiago. Tem alguns estudos aí, na verdade é um estudo da Fiocruz, né? Diz que o vírus em fevereiro já circulava. Você sabe alguma coisa sobre esse estudo da Fiocruz? Na verdade, assim, por exemplo, na China, ele foi identificado no final de dezembro de 2019, né? Então, por exemplo, já tem alguns estudos que falam que esse vírus estava circulando aqui já em janeiro, né? Então, assim, quando você trabalha, por exemplo, aí vamos só voltar aqui um pouquinho. Se eu pegar, por exemplo, lá na China, a China de 2002, 38% da população morava nas cidades principais e grande parte rural. De 2002 para 2020 mudou muita coisa. Então, assim, em 2020, você já tem uma população mais urbana. Então, a transmissão do vírus fica muito mais intensa.
Então, provavelmente, hoje, uma questão só de dias do vírus praticamente chegar em todo mundo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Fortaleza, né, principalmente, que você tem uma rota turística muito intensa, né? Então, provavelmente, esse vírus realmente ele ter chegado nessa época aí, já no início, né? Final de janeiro e início de fevereiro. Ok, o debate está muito bom, viu? Estamos recebendo aí muitas perguntas dos nossos internautas que estão acompanhando a nossa live. Nós temos uma pergunta aqui do Dr. Valdeclides Pires. Obrigado, doutor, pela sua observação aqui, está com a gente nesse momento. Muito obrigado mesmo. Para senador Pompeu ter aproximadamente 26 mil habitantes ao mesmo tempo, temos 17 casos confirmados. Partindo dessa informação, temos uma taxa de infecção alta, professor, ou baixa? Dentro da população já seria alta. Já seria alta. E tem uma pergunta aqui bem extensa, que foi também do Dr. Valdeclides Pires, tá? E é importante, viu, Ritinho, você me ajudar aqui com relação à sua letra, para eu poder ler direitinho aqui e passar a pergunta na íntegra. A pneumologista é o Nara Negri, do HC da USP, e no site do Sírio-Libanês defende o uso do anticoagulante heparina. Logo, tem um estudo científico que aponta para o tratamento como se fosse uma doença trombótica, tendo parâmetro aos famosos pés de Covid. Fonte Folha de São Paulo. Indago. Quais os sinais dos pés de Covid? O que o senhor acha do entendimento sobre tratar com doença trombótica? O que é que ocorre? No novo coronavírus, você tem 3 estágios da doença, né? Então, no segundo estágio, ele é dividido entre A e B. E muitos pneumologistas, né, muitos médicos já defendem o uso do anticoagulante exatamente nessa segunda fase do tratamento. Porque como esse vírus ele gera complicações de coagulação, então esses coágulos vão obstruir os alvéolos pulmonares, o que gera uma sobrecarga muito grande na função respiratória. Então, assim, o uso do anticoagulante, ele realmente já está sendo muito bem visto, né? Muito bem visto, principalmente na segunda etapa do tratamento, né? No estágio B, e principalmente no terceiro estágio, que é o mais avançado. Então, dar essa sobrevida ao paciente é fundamental para que ele consiga essa sua recuperação. Né? Ok, obrigado aí, viu, pro Dr. Valdeclides aí pelas suas perguntas nesse momento com a gente. Ô professor, como você visualiza o retorno das atividades? Nós já sabemos que a Casa Civil do Estado do Ceará já tem um plano preparado para o retorno das atividades, que vai depender, claro, da queda, né, no número de casos e também no número de mortes. Né? Hoje a grande polêmica também que está entre o Ministério da Saúde e o presidente é a questão da retomada, né, das atividades. Na sua perspectiva, inclusive eu até vi um vídeo muito interessante, que é lá na China, né, os alunos voltando às escolas, tendo a temperatura medida, tendo as mãos higienizadas por álcool, né? Mas nós estamos falando de questões culturais também. Nós temos uma diferença muito grande culturalmente relacionada do Brasil com a China. Mas, na sua perspectiva, como é que o senhor visualiza essa questão do retorno das atividades? Vai ter um momento que a gente vai dizer, vamos voltar à vida normal. Acho que até você já falou que dificilmente a gente vai voltar como era antes, né? O Covid nos afetou de diversas formas, e vai afetar também nos nossos costumes. Um primeiro ponto, por exemplo, o meu ramo que é de ensino, né, eu vejo que as coisas vão ser completamente diferentes. O nosso ramo que é ensino, né? Exato. Então, primeiro que eu não posso mais ter salas com uma grande quantidade de alunos. Então, lembro de uma escola que eu dava aula, que você tinha, por exemplo, 5 carteiras, uma juntinha da outra. Né? Então, salas superlotadas. Então, isso não vai ser mais possível. Né? O ensino à distância ele vai ser cada vez mais fortalecido, as reuniões virtuais
serão mais fortalecidas, né? Então, o nosso primeiro ponto é que o ensino vai mudar completamente, tá? Dentro do cenário, eu vejo que o brasileiro tem que mudar muito os seus hábitos. Então, se eu pensar o seguinte, que em uma escola pública muitas vezes falta alimento, falta a merenda. Imagine a questão do álcool em gel. Então, assim, muitas vezes falta, né? Eu fui aluno de universidade pública e não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha sabão no banheiro. Então, tudo isso vai ter que ser revisto para que a gente possa tentar manter um certo controle, né? Então, a questão da máscara, a questão do álcool em gel, a questão da cultura de lavar as mãos, né? Professor, nós ainda temos casos aqui, principalmente no Nordeste, em que residências sequer tem banheiro. Exato. Sequer tem saneamento básico. Se você pegar, por exemplo, mas assim, eu sempre vejo que cada pandemia ela gera uma evolução, né? Então, se eu pensar, por exemplo, na peste bubônica, por exemplo, então foi a partir daí que começaram a levar mais a sério a questão do saneamento, a questão do lixão, de não ter mais o lixão. Então, por exemplo, o Brasil, há um tempo atrás, decretou uma lei que todo lixão teria que ser transformado em aterro sanitário, mas isso não foi feito, né? Então, assim, toda a questão do saneamento básico, a questão do lixo, a questão dos hábitos de higiene, tudo isso tem que ser revisto, tá? Então, assim, a partir de agora, tudo vai mudar. O que eu penso também é o seguinte, alguns serviços, eles poderiam ser feitos por agendamento. Então, por exemplo, no caso de uma mecânica de veículo, no caso, por exemplo, de um salão de beleza, você poderia tratar de forma agendada. Então, alguns serviços, eles podem estar voltando aí como forma de agendamento, sem você ter aglomeração. Então, assim, bate muito na questão do isolamento social, e a gente vê hoje nos bancos filas, né, um aglomerado de pessoas, certo? E se não está sendo visto isso aí com um olhar clínico, né, outros segmentos estão sendo prejudicados. Então, assim, para ter isolamento social, então tem que ter para todo mundo. Se eu pego, por exemplo, um banco que fatura milhões, por que ele não faz, né, esse isolamento social de maneira a cuidar melhor dos clientes? E aí eu não posso, por exemplo, ter uma academia funcionando, mas eu posso ter um banco com uma grande quantidade de indivíduos ali aglomerados. Então, assim, a política tem que ser para todo mundo, independente de um dono de academia, independente, por exemplo, de um dono de banco. Claro que são serviços diferentes, mas tem que ser respeitado isso aí para todo mundo. E a gente já discutiu isso aqui, não existe prevenção melhor do que isolamento social, né, higienização das mãos, uso do álcool em gel. Então, o que a gente tem hoje para lutar contra a Covid-19 é isso, né? E assim, o isolamento, eu sei que eu sou economista, eu sei o impacto que esse isolamento vai ter para as economias, não só do Brasil, mas a economia do mundo. A perspectiva é que a economia mundial caia 5%. A gente vai ter uma queda maior do que que a crise de 29, né? Mas, porém, nós estamos tratando com vidas, né? E às vezes a gente negligencia essa questão da vida, mas tem uma hora que ela vai chegar na nossa casa, né? Dificilmente nós vamos passar por essa pandemia sem ter contato com esse vírus. Ou eu, ou alguém, algum amigo, alguém da sua família. Então, dificilmente nós vamos poder passar por essa pandemia sem ter contato com esse vírus. E aí tem alguns estudos, eu até ouvi o presidente falando, dizendo, professor, que 70% das pessoas vão ter contato com a Covid-19. Se eu pegar, por exemplo, uma gripe comum, todo mundo tem contato com o vírus da gripe, né, durante o ano. E aí, da mesma forma, isso vai ocorrer com o coronavírus. Eu diria que esses 70%, ele até é um valor subestimado. Ele vai chegar a um percentual muito maior. Ele vai acometer grande parte da população mundial, não tem como. É igual um vírus de uma gripe qualquer. Então, só que a sintomatologia pode ser bem pior, né? Então, assim, claro que a questão dos hábitos tem que mudar para exatamente retardar a frequência que ele chega até a gente, né? Ok, então antes de passar para outra pergunta aqui dos internautas que nos acompanham, eu gostaria mais uma vez
de agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa live, convidá-los para terça-feira, às 19 horas, estarmos aqui com a professora Vivian, tratando sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nos profissionais de saúde. Tá? Nós estamos tendo muitas reclamações e denúncias dos profissionais de saúde com relação à sua atuação nessa pandemia. E vamos discutir também a questão da saúde mental dos profissionais de saúde. Então, você, aluno de enfermagem, ou você que é profissional de saúde, é muito importante que vocês nos acompanhem terça-feira, para que juntos a gente possa fazer também uma boa live, como está sendo essa, viu, professor? Com muita participação das pessoas que nos acompanham, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Então, o objetivo da Agência Educa Unopar com essas lives é justamente gerar, né, esse tipo de informação qualificada. Nós estamos falando com um professor que tem 2 formações, né? Tanto na UFC, em farmácia, como em ciências biológicas na UES. Então, nós vamos sempre trazer profissionais que vão utilizar a ciência como instrumento. Tá bom, pessoal? O que nós estamos discutindo aqui é com base no que as revistas científicas estão apresentando, no que é discutido dentro da comunidade acadêmica. Nada de achismo e nada de internet, não é isso, professor? Aqui é conhecimento científico mesmo. Mais uma pergunta, Ritinha? Eita, professor, aqui como químico, o senhor vai poder responder a gente aqui com muita propriedade. Qual o perigo da produção do álcool gel caseiro? É recomendado? Não. Nunca? Nunca. O que é que ocorre? Um primeiro ponto que acaba sendo importante. O álcool, para que ele seja eficiente, você tem que ter o chamado álcool 70% massa, que aparece, não sei se aqui no rótulo, tem que ter, né? Você tem aqui... Muito pequeno aí o rótulo. Mas assim, todos os rótulos, o que você tem, na verdade, do álcool em gel, aparece assim, 70 graus INPM, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então é como se fosse assim, para cada 100 gramas do produto, 70 gramas tem que ser de etanol, que é o nosso álcool que vai ter essa eficiência. Quando você faz isso em casa, você não tem a proporção correta. Então você está correndo um sério risco de sofrer um acidente doméstico em função da manipulação desse álcool e não ter eficiência. Então, tipo, tem o pessoal que vou utilizar a cachaça. O teor de álcool na cachaça é muito baixo. Você não consegue ter, por exemplo, a desnaturação da proteína do vírus e nem a dissolução da membrana, que é o capsídeo dele. Então você não vai ter essa eficiência. Da mesma forma que tem pessoas que estão comprando álcool no posto e fazendo aí uma diluição com água, e aí você não tem essa eficácia. Tá? Então, primeiro que o álcool ele é volátil, então ao longo do tempo você vai perdendo esse teor de etanol, e aí você pode estar fazendo uso do produto, achando ali que ele vai estar tendo eficiência e não está. Então, eu limpo a minha mão com o álcool que eu produzi em casa, isso não vai matar os micro-organismos e eu passo a manipular produtos na minha casa, correndo risco de infecção. Então, tudo tem que ser produzido com responsabilidade e tem que ser quantificado, tá? Com balanças de precisão, para que você possa ter a eficácia garantida. Tá? Ok, muito obrigado. Nós temos agora uma pergunta do nosso aluno do curso de enfermagem, né, o Jason. Jason, obrigado aí pela participação, de estar com a gente aqui nesse momento. Boa noite, caros amigos. Gostaria de parabenizar a todos por essa belíssima live, rica em informações pertinentes aos problemas que assolam o nosso planeta. Parabenizo ao professor Tiago Magalhães e todos os envolvidos que proporcionaram esse encontro intelectual. Faço parte do grupo de alunos da primeira turma de formandos em enfermagem. Estou atento a cada minuto. São de momentos como esse que deveríamos sempre participar. Parabéns a Thales. Muito obrigado, viu, Jason? A Paulo Andrei. Eu esqueci, pessoal, de mencionar aqui também o apoio, né, do Paulinho, meu sócio aqui na Agência Educa Unopar, meu parceiro, meu amigo, que vem
vem dando apoio a todas essas ações que nós estamos realizando aqui, que com certeza está nos acompanhando em casa. Então, Paulinho, meu irmão, um abraço aí para vocês, que você e sua família que nos acompanham. Eu quero também abraçar aqui a minha família, minha esposa, minhas filhas. Nós estamos aí seguindo à risca o isolamento social, né? Estamos saindo pouco de casa, mas eu quero dizer que nós estamos sempre acompanhando aqui o dia a dia da Agência Educa Unopar, o dia a dia dos nossos alunos, sempre preocupados em gerar, né, o nosso produto chega até você com qualidade, como a gente sempre entregou aqui, tá, pessoal? Então, nós estamos aqui atentos. Então, nós gostaríamos de agradecer aqui a mensagem do Jason, nosso aluno de enfermagem, né, e nós sempre vamos estar procurando trazer temas pertinentes aqui à sociedade em geral, à nossa região, para que nós podemos ter esse debate, né, esse diálogo com fontes sérias, com informações sérias, gerando essa informação qualificada que a gente tanto menciona aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, algo mais? Alguma pergunta? Nós vamos já para 90 minutos, viu, professor, de live. Então, foi muito bom o resultado dessa nossa primeira live com relação à participação dos alunos. Tem mais? Professor, o doutor Valdeclides aqui. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Água sanitária não diluída não é eficiente no combate do vírus? Não diluída significa dizer que a água sanitária, do jeito que vem, faço uso dela, né? Porque é o seguinte, ó, quando você trabalha a água sanitária, você tem o que nós chamamos de cloro ativo. Na formulação que vem, quando você compra, o índice de acidez que você tem acaba não permitindo que esse cloro se torne ativo. Então, ele é ineficiente. Quando você faz a diluição, é que essa mudança de acidez que você tem com a diluição, que é o pH, então isso permite deixar o cloro ativo e eficiente. Porque o cloro, ele é um bom agente oxidante. Ou seja, ele vai ali em uma molécula e arranca elétrons dela. Então, ele consegue matar o vírus, bactéria, fungo, o que for, exatamente pela sua capacidade oxidante. Porém, ele tem que sofrer o processo de diluição para que ele seja efetivo. É mais ou menos o seguinte: se eu utilizar, por exemplo, o álcool 100%, tá? O álcool 99,3%, então ele não vai ter eficiência, porque eu preciso da água. Da mesma forma é a água sanitária. Eu preciso fazer a diluição dela para que ela seja eficiente. Então, na proporção, você pode pegar ali meio copinho de café, tá? E diluir isso aí para 1 litro de água. E aí você consegue ter essa eficiência. Então, outro ponto, só voltando à perguntinha passada, no lugar de você estar preocupado em fabricar álcool em casa, então, lave suas mãos, que é a forma mais eficiente que você tem, tá? O álcool não substitui a questão de você lavar as mãos. E quando você usa água sanitária, ela sim também é um excelente substituto ao álcool 70, né? Não para você ficar passando nas mãos, tá? Mas passar, por exemplo, nos produtos. Você pode pegar, por exemplo, fazer essa diluição de meio copinho para 1 litro e aí colocar no pano onde você vai entrar na sua casa. Então você passa o solado, né, do teu sapato, da tua chinela nesse pano, evitando assim também a contaminação. Boa dica, viu, pessoal? Mais uma dica aqui que o professor está dando com relação aos cuidados que nós devemos manter com relação ao contágio do Covid-19, que é utilizar também, né? Na verdade, o professor, quando ele está se referindo tanto na pergunta aqui do Dr. Valdeclides, né, como a resposta do professor, que é com relação à água sanitária, né, me remete a outra questão, professor. Por que lavar as mãos é importante? Em que isso contribui? Porque isso é uma forma de matar o vírus. Como é que lavar as mãos, a água sanitária mata o vírus? Pronto. Como é que você remove, por exemplo, a oleosidade da sua mão? É com sabão e com detergente, né? A membrana do vírus, ela é lipídica. Então, quando você lava as mãos, o sabão e o detergente, ele vai dissolver essa membrana, eliminando o vírus. Além disso, sabão e detergente desnaturam também proteínas.
Então, quando você utiliza o sabão e o detergente, além de você dissolver, você vai estar desnaturando proteína, aí o vírus não consegue sobreviver, bactéria também não, mata tudo. Ok, pessoal. Então, eu acho que a gente está chegando aqui ao fim da nossa primeira live. Eu gostaria de agradecer aqui a todas as pessoas envolvidas, tá? Agradecer a toda a equipe da Agência Educa Unopar, que está aqui no dia a dia, acompanhando os nossos alunos, acompanhando o dia a dia da nossa instituição, a toda a equipe, então, o nosso agradecimento. Agradecer aqui também ao Paulo Andrei, que não está com a gente aqui, mas com certeza está acompanhando. Eu já vi aí vários comentários dele aí durante a live. Né? Nós estamos procurando trazer vários profissionais para estar discutindo temas de importância com você. Então, é uma preocupação minha, como é uma preocupação também do Paulinho. A gente está gerando informação. A gente já vinha fazendo isso num volume muito grande, sabe, professor? Antes da pandemia. E nós tínhamos uma programação também extensa para esse semestre, com relação a palestras, a seminários, simpósios. Só que essa pandemia serviu para a gente também ver a importância da tecnologia na nossa vida, né? Então nós temos que utilizar muito bem essa tecnologia, utilizar para o bem, né? Como nós estamos fazendo agora aqui, discutindo temas. Mas, antes de finalizar, né, eu gostaria aqui de, mais uma vez, então, agradecer aqui a VIPNet, né, nosso parceiro aqui da internet, que possibilitou que essas imagens cheguem com qualidade na sua casa, né? Então, a melhor internet da cidade, a internet mais rápida, veloz, é a VIPNet, que vai ser nosso parceiro aqui durante todos esses dias. Nós gostaríamos de reforçar o convite para vocês, da terça-feira, estar com a professora Vívia, a enfermeira Vívia, discutindo aqui as questões do impacto do Covid-19 nos profissionais de educação. Terça-feira, então, o convite está feito aqui com a live da professora Vívia. E dia 29, nós temos a live com o Júnior Pedrosa, tratando da questão do digital, a importância do digital, algo que a gente já estava nas nossas vidas, mas nós, às vezes, alguns setores tinham deixado de lado, e nessa pandemia a gente está vendo a importância de estar dessa era digital, e que nós precisamos, independente do setor que nós estamos inseridos, estar em sintonia com o digital. Tá? Então nós vamos discutir a importância da era digital pós-pandemia com o Júnior Pedrosa, dia 29. Então, para não deixar ninguém sem resposta, professor, a última aqui, tá? E a gente vai encerrar a nossa live, porque nós vamos partir para mais de 90 minutos aqui de live, responder à pergunta do Dr. Valdeclides Pires. Professor, muitos químicos criticam a eficiência e segurança dos testes rápidos. Afinal, esse tipo de teste não atrapalha mais do que ajuda? O que é o resultado falso positivo e falso negativo? O que é o resultado falso positivo e falso negativo? Por exemplo, no chamado teste rápido, ele identifica duas imunoglobulinas, né? O IgM e o IgG. Só que essas imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, eles podem estar linkados a outros vírus, não necessariamente ao novo coronavírus, né? Então, isso pode dar uma estatística completamente diferente, né? E essa estatística diferente fazer com que possamos tratar estratégias erradas, né? Então, o teste rápido, ele me dá ali um norte se eu tive contato com alguns tipos de vírus, né? Então, você trabalha muito assim, a questão qual é o vírus do momento. Então, se eu estou lá acusando esses anticorpos, então provavelmente eu tive contato com esse vírus. Porém, outros vírus também podem gerar anticorpos semelhantes, né? Então, o teste rápido, ele acaba não sendo tanto, não é específico para o anticorpo exclusivo do coronavírus, né? Então, isso pode gerar um resultado falso e, consequentemente, um plano estratégico errado, né? E uma estatística errada. O Jason aqui ele faz uma pergunta, algum tipo de tratamento que já podemos considerar efetivos, não só efetivos, eu vou complementar, efetivos e seguros, né? Hoje tem meio que uma receita, né, assim, que os médicos trabalham, né? Coquetel, a questão, né? Que eles chamam de coquetel com vários. Então, você tem, por exemplo, a azitromicina, né? A combinação da azitromicina com a ivermectina, né? Alguns médicos trabalham a hidroxicloroquina, que nós comentamos aqui,
e antitérmicos, né? Então, existe meio aí que um padrão, que uma receita, um protocolo que muitos médicos adotam para enfrentar isso aí. Mas, como nós comentamos, muitos medicamentos que estão sendo utilizados por meio de fatores experimentais, né? Não comprovados ainda. Ok, então nós vamos finalizar hoje a nossa live, agradecendo a participação do professor Tiago Magalhães. O professor já é nosso parceiro aqui em outros projetos, né? Professor, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Nós sabemos que aí, mesmo online, o senhor vem acompanhando várias turmas aí. O professor, ele atua em várias escolas, né, da rede privada em Fortaleza, mas tem a família aqui em Senador Pompeu, então a gente tem esse contato com o professor Tiago. Então, muito obrigado, professor, por esse momento, de ter proporcionado a gente essas informações, informações muito importantes, informações qualificadas e com base científica, tá, pessoal? Então, assim, é importante que essas informações que você utiliza para a sua vida e a vida das pessoas que você gosta, ela tenha essa base de ciência. Por isso, nós trouxemos um professor do gabarito do professor Tiago, com 2 formações, com mestrado e uma ampla experiência. Professor, muito obrigado. Nós da Agência Educa Unopar, no meu nome, no nome do Paulo Andrei, nós gostaríamos muito de agradecer de ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço aí o convite, né, a iniciativa da Unopar em estar fazendo isso, né. Nós estamos em uma época de não podermos segurar o conhecimento, mas sim de divulgar o conhecimento, de propagar o conhecimento, que é isso o que vai gerar uma sociedade melhor. Então, agradeço ao convite, agradeço aí aos nossos parceiros que estão assistindo, né? Sexta-feira à noite, tantas lives aí, né? E aí está adquirindo conhecimento. Agradeço muito a minha família, né? A Lara, minha esposa, a minha filha Annalise, ao meu sogro Zé Fernandes, minha sogra, né? A Damiana, que trabalha lá com a gente, que está na luta também. Então, agradeço aí a todos os parceiros nossos, aos amigos, e a essa cidade que sempre me acolheu muito, e eu me sinto sempre no dever de retribuir a Senador Pompeu o carinho que eu sempre tive. Gente, então aqui nós vamos finalizar. Nós estamos contando, como eu falei no início, com o apoio técnico do Alex. O Alex está acompanhando aqui a transmissão para que as imagens cheguem com qualidade aí, que desse formato das nossas lives possam gerar com qualidade na sua casa. A Ritinha também está aqui dando um apoio, que faz parte da nossa equipe. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu vou agradecer também aqui o apoio da minha família, que também está em casa, minha esposa Aline, minhas 2 filhas, Maria Clara, a Maria Maísa e também a Laisa. O apoio que elas estão dando, assim, esse momento está sendo muito difícil para todos, né? Não só para os profissionais de saúde. Claro, a pressão sobre eles são muito grande, mas os outros profissionais também vêm sofrendo uma pressão muito grande. Eu trabalho professor, né? Porque a gente sabe que os nossos pais, eles têm um papel importante na educação dos nossos filhos, mas eles não são professores, então eles esperam de nós esse apoio, né? Então nós estamos aqui também fazendo o máximo para que o conhecimento continue chegando ao seu filho, à sua família, de uma maneira de qualidade, como sempre nós prezamos, tá? Então, você que nos acompanha, fica aqui o convite mais uma vez para terça-feira, com a Vivi, dia 29, com o Júnior Pedrosa, a nossa série de lives que nós vamos continuar, tá? E vem novidade boa também por aí da Agência Educa Unopar com relação a esse novo formato de disseminar conhecimento, que é através das lives, das webinars, né? Então nós vamos passar a fazer as ações que nós estávamos pensando em fazer de forma presencial, os seminários, os simpósios, nós vamos fazer agora de forma digital, de forma online, né? Então nós estamos pensando aí uma série de ações que nós vamos começar a divulgar ao longo do mês, tá? Então, gente, o professor falou aqui, e eu quero reforçar para finalizar, use a ciência, use o conhecimento científico para resguardar você e as pessoas que você gosta, tá? Evitem muitas informações que circulam aí nas redes sociais, a maioria das vezes de forma equivocada, tá? Hoje, o melhor tratamento para você se prevenir desse vírus, que tanto mal vem causando na sociedade, é ficar em casa, manter o isolamento social, manter a higiene, se cuidar, né? Usar álcool em gel, lavar as mãos, e eu tenho certeza,
Se que a gente pensar, não só na gente, mas como a sociedade como um todo,